Graças e paz a todos, amém, queridos? Amém. Que maravilha podermos estar aqui nesta manhã, juntos, nessa adoração, nesse espírito, com esse mesmo sentimento, que é o sentimento maior da comunhão do corpo de Cristo. Nós sabemos que a igreja, ela é real, a igreja, ela existe porque nós existimos, a igreja, ela existe porque você existe, porque a igreja somos nós, amém? Amém. A igreja diz respeito a todos aqueles que creram no Evangelho de Jesus Cristo, todos aqueles que confessaram e que receberam Cristo crucificado, crendo na sua morte, na sua ressurreição em nosso favor. Então todos esses que creem em Jesus compõem esse corpo místico de Cristo, esse corpo espiritual que é o corpo de Cristo, do qual fazemos parte, amém? Então que bom podermos estar aqui nesta manhã, regozijando, adorando a Deus e declarando ao Eterno a sua bondade e a grandeza do seu amor, amém, queridos? Abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 1. Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo 1. Acompanhe na sua Bíblia com atenção. Abra o seu coração neste momento. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Até aqui está bom. Veja como esse texto nos chama a atenção quando Paulo ele fala sobre o Evangelho, e como o Evangelho é simples, né? Como o Evangelho ele é simples, ao mesmo tempo complexo. Simples na sua colocação, na sua atuação, na sua atividade direta aos corações. O Evangelho ele age de maneira muito simples, mas complexo ao mesmo tempo, porque trata de uma transformação, trata de uma salvação orgânica. E quando eu falo salvação orgânica, eu me refiro a algo interior, algo que está dentro do ser humano, uma vez que a salvação ela diz respeito a coisas interiores da alma, do coração, do ser essencial do ser humano. A salvação ela não se pauta em coisas, a salvação ela não se pauta em lugares, coisas, comidas, bebidas, ainda que isso possa passar de maneira muito rápida pela nossa experiência em algum sentido, mas a salvação de Deus, ela consiste em fazer do homem uma nova pessoa, consiste em fazer do ser humano um ser humano novo, diferente, melhor do que nós conhecemos e experienciamos aí na nossa vida social. Nós sabemos que a queda ela consiste no afastamento do homem de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, quando o homem desobedeceu a Deus, está lá em Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Então ali quando Deus disse ao homem que não comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, mas que se alimentasse da árvore da vida, então ali está o princípio da vida e o princípio da morte. Quando o homem desobedece a Deus e come daquele fruto, toma para si, para o seu interior, aquele fruto, aquela palavra da serpente, quando o homem assimila aquelas ideias da serpente, e então ele recebe para si ali a queda do homem. Ali o homem desobedeceu a Deus, e o homem agora passa a se afastar de Deus e viver uma vida alheia à vida de Deus e alheia ao próprio Deus. Então a queda ela consiste no afastamento. Primeira coisa, o que é a queda do homem? O afastamento. Então o ser humano ele se afastou de Deus. E sempre que nós, na nossa experiência agora, pós-queda, quando nós nos afastamos um pouquinho de Deus, da comunhão de Deus, nós começamos a nos tornar pessoas estranhas,
pessoas diferentes negativamente. Faça um teste, você mesmo, na sua própria experiência. Fica um pouco sem congregar, sem ter comunhão com Deus, sem ter comunhão com os irmãos, sem orar, sem ter comunhão na leitura da palavra, e você vai perceber que você vai se tornando uma pessoa estranha, negativa, uma pessoa muito mais egoísta, uma pessoa muito mais insensível aos outros, uma pessoa totalmente contrária aos princípios de Deus. Porque Deus, Ele tem a sua vida eterna, a sua vida divina. E essa vida divina, ela consiste nos atributos de tudo aquilo que Deus é. Deus é amor, Deus é luz, Deus é bondade, Deus é mansidão, Deus é justiça, é misericórdia, é perdão, Deus é santidade, Deus, Ele é fidelidade. Todos esses atributos de Deus estão inerentes a Ele e faz parte ou passam a fazer parte da nossa vida conforme nós nos aproximamos de Deus, conforme nós temos comunhão com Deus. Então esses atributos vão fazendo parte da nossa vida ao ponto de nós começarmos a expressá-lo no nosso viver diário. Do contrário também acontece quando nós nos afastamos dele. Então o afastamento de Deus é o mal de toda a humanidade. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, quando Paulo diz: eu vos anunciei o Evangelho, e o Evangelho é de acordo com o que eu recebi. Aí tem 2 pontos, agora segue o que o Paulo recebeu. Paulo declara que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que Ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia segundo as Escrituras. Então veja como que o Evangelho é pautado na sua essência, na morte e na ressurreição. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então o Evangelho é Cristo e a sua obra. Não há Evangelho fora desse fundamento que é Cristo. Cristo como pessoa, a encarnação do próprio Deus, a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne, e Jesus Cristo viveu nessa terra por aproximadamente 3 anos e meio, e então Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Então veja que o Evangelho é pautado nesses 2 pilares da fé: a morte e a ressurreição. Diga: morte e ressurreição. Morte e ressurreição. E nós hoje estamos aqui encerrando essa série de mensagens cujo tema principal é os caminhos de Deus. Então os irmãos que acompanharam que 3, 4, 5 mensagens, outros acompanharam todas as mensagens ministradas, e hoje nós estamos dando por encerrado aqui essa série de mensagens com esse tema, os caminhos de Deus. E o que deve estar no nosso coração, o que deve estar firmado, o que deve sobressair, qual a ideia, qual o pensamento, qual o sentimento maior que tem que estar em nós depois dessa série de mensagens? Acho que umas 8 mensagens, salvo engano aí, 8, 9 mensagens. É que Deus, Ele é o soberano do universo, Ele é o Criador do universo, Ele é o Senhor dos céus e da terra, o único e verdadeiro Deus, o Altíssimo, e Ele está acima de tudo e de todos. E Ele criou todas as coisas conforme a sua vontade. Então o pensamento que tem que estar no nosso coração é que Deus existe. Diga: Deus existe. Deus existe. Mas que isso não se torne uma filosofia, um pensamento positivo, um jargão religioso. Deus existe, um jargão religioso. Não. Mas que esse Deus existe possa estar no nosso coração como uma semente viva que produz fruto. Ora, Deus existe. Deus existe. Está passando por um problema difícil? Deus existe. Você está bem, está feliz? Deus existe. A sua família está tranquila? Deus existe. A sua família está passando por algum problema, alguma dificuldade, enfermidade, desemprego, qualquer tipo de situação adversa? Deus existe. Então esse é o pensamento maior. Esse Deus que existe, e não somente existe, mas se torna galardoador daqueles que o buscam. Então Deus, Ele existe e deseja que nós o busquemos de todo o nosso coração. Só que esse Deus eterno que existe, Ele decretou a sua vontade. Olha o segundo subtópico ali, o decreto. Então o que é o decreto? Para vocês que estão vindo hoje pela primeira vez ou a segunda vez, o decreto é a vontade do coração de Deus que foi decretada. Então Deus, tendo a sua vontade foi determinada, foi designada e decretada pelo próprio Deus, de modo que todas as coisas vão acontecer segundo o conselho da sua vontade. Nada foge do seu querer.
Deus, na sua vontade permissiva, Ele deixa e permite que muitas coisas aconteçam. Olha só, Deus tem a sua vontade permissiva. Então às vezes acontece alguma coisa em nós, ou na nossa vida, na nossa experiência, que foge um pouquinho da vontade de Deus. Isso é comum no meio dos cristãos. Você olha para a sua experiência, olha para a minha experiência, eu percebo que muitas coisas não é da vontade de Deus. Mas Deus vai permitindo, porque Ele tem a sua vontade permissiva, mas também tem a sua vontade diretiva. E o que consiste a vontade diretiva de Deus? Consiste naquilo que Ele dirige. Ele determina e Ele dirige para que aconteça conforme o seu querer, conforme o desejo do seu coração. Então toda a vontade de Deus foi determinada, foi decretada. Pastor, que vontade é essa? Aí o terceiro tópico, o novo homem. Então tudo que Deus quer é o novo homem. Tudo que Deus determinou está pautado no novo homem. Deus está com o seu olhar no novo homem. Deus está com o seu agir, a sua atenção voltada para o novo homem. Novo homem esse que é um novo homem coletivo. É um novo homem coletivo, é uma nova humanidade, tendo a cabeça desse novo homem, Cristo Jesus. Então Jesus, Ele é o princípio da nova criação de Deus. Ele é o primogênito dos irmãos. Ele é a cabeça do corpo de Cristo. Ele é o líder, a parte líder do novo homem, Jesus Cristo. E aí a outra parte, que é a parte coletiva que eu havia dito, somos nós. Então esse novo homem, você olha para esse homem aqui, ó, a cabeça é Cristo e o corpo de Cristo, que é a igreja. Então eu dizia aqui no início da minha fala que todos aqueles que creram se tornaram participantes do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Aqui está o sentido da vida cristã. Nós conhecemos muitas pessoas, você conhece muita gente, eu também conheço, pessoas que se converteram, creram em Jesus, mas que hoje não estão mais seguindo a fé, nesta caminhada da fé, da verdade, em Deus, não estão desenvolvendo a vida cristã. Por quê? Porque perderam a razão da sua existência como filhos de Deus. Eles perderam o sentido do que é ser um cristão. Hoje os templos estão lotados. É possível nesta manhã, aqui pertinho de nós, ter um templo grande com 3, 4, 5 mil pessoas. Mas será que essas pessoas estão ali por causa de Deus? Por causa da vontade de Deus? Por causa do decreto de Deus? Por causa do Deus soberano que é Altíssimo? Estão ali adorando a Deus? Temos que pensar nisso. Pode ser o caso que muitos lugares aí, mundo afora, esteja lotado de pessoas com pensamento diferente, com um pensamento distinto daquilo que a Bíblia apresenta como fé, como verdade, como propósito, como razão de existir. E a nossa razão de existir é Deus, e é Cristo, porque você foi escolhido por Deus. Deus te chamou, Deus te deu fé, Ele te regenerou com a vida eterna. Hoje o Espírito Santo habita em você, diga amém. Amém. Deus habita dentro de todos aqueles que creram. Mas com que objetivo? De nos levar a um aperfeiçoamento espiritual, conforme a palavra, a verdade do Evangelho, para que possamos, juntamente com Cristo, compormos este corpo espiritual, este reino eterno, este novo homem, esta nova humanidade, tendo como cabeça Cristo. Então, se eu sei, essa série de mensagens está acabando hoje, e o que está no meu coração é que Deus, Ele decretou a sua vontade, Ele determinou o novo homem, Ele nos escolheu, Ele nos incluiu nesse propósito da nova humanidade. Queridos, quando Cristo se manifestar, e isso vai ser muito breve, devido à condição do mundo, da sociedade mundial, devido à situação do povo dessa terra, esse planeta que nós vivemos, o planeta Terra, devido a todos os acontecimentos, está tudo dizendo, está tudo corroborando para que esse céu se rasgue a qualquer momento e Cristo se manifeste com poder e glória, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando isso acontecer, então se cumpre o propósito eterno do Pai, que é essa manifestação do reino, a manifestação corpórea do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não somente sozinho, mas com os cristãos vencedores.
Por que eu estou falando para os irmãos isso aqui? Porque eu li um texto que fala sobre o Evangelho. Um texto que fala do Evangelho, e esse texto que fala do Evangelho, ele fala dos dois pilares principais e fundamentais do Evangelho, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Queridos, não existe novo homem sem morte e ressurreição. Não existe novo homem sem a morte e sem a ressurreição. É por isso que os caminhos de Deus são perfeitos, e os justos andarão nele. É por isso que o caminho de Deus, a maneira que Deus caminha, trabalha e age, é totalmente contrário aos caminhos deste mundo, ao curso deste mundo. É diferente do espírito da religião dos homens. O espírito de Cristo, o coração de Cristo, a disposição de Jesus Cristo é totalmente diferente dos homens, dos religiosos, dos políticos, daqueles que são investidos de autoridade, do povão, dos crentes. Então não importa a sua condição social, Deus tem a sua maneira, e Deus tem a sua maneira de se manifestar como Deus, e Ele o faz por meio de Jesus Cristo, e por meio de todos aqueles que estão sendo ganhos pelo Evangelho, todos aqueles que estão sendo trabalhados pelo verdadeiro Evangelho, um Evangelho transformador. E eu dizia que os caminhos de Deus são perfeitos, e são diferentes dos caminhos das pessoas do mundo, o caminho do mundo, o caminho do homem. O próprio Deus falou, né? Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então Deus, Ele pensa e caminha diferentemente do homem caído, do velho homem. E quando nós falamos do novo homem, nós temos que pensar no velho homem. E o que é o velho homem? O velho homem é o ser humano contrário ao Espírito de Cristo. Então sempre que há um ser humano agindo conforme Cristo, esse ser humano, ele está manifestando o novo homem, se revestindo do novo homem. Ele está ali se revestindo a cada dia, e ao se revestir do novo homem, ao buscar o novo homem, ao estar no novo homem, ao ter comunhão com o novo homem que é Cristo, ele vai se tornando transformado, ele vai se tornando renovado, a cada dia se parecendo mais com Jesus Cristo, o cabeça do novo homem, da nova criação. Em contrapartida, toda vez que há um ser humano agindo contrário a Cristo, ali está o velho homem, caído, errante, sem Deus, expressando o espírito do anticristo. Foi falado aqui nas mensagens anteriores. As pessoas estão escatologicamente esperando e numa expectativa que o anticristo apareça. Mas a Bíblia diz, declara lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, que o mistério da iniquidade já opera. E o que é o mistério da iniquidade? É o espírito do anticristo sendo manifestado no homem, no ser humano. Pastor, o que é o espírito do anticristo? É essa disposição do anticristo. É o ser do anticristo, é o pensamento do anticristo, são as decisões do anticristo, as escolhas do anticristo. Olha só o nome já diz tudo, anticristo, contrário a Cristo. Então tudo o que é Cristo é Deus, é o mistério da piedade, é o amor, é a justiça, é a santidade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio, é a longanimidade, é o perdão. Você tem esses atributos em você, você pode perceber isso em você. As pessoas percebem em você a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, o amor. Aí você fica pensando numa pergunta retórica, não requer uma resposta imediata. Aí você pensa assim, poxa, mas muito pouco as pessoas percebem isso em mim. Muito pouco, ou quase nada as pessoas percebem. Muito pelo contrário, as pessoas percebem em mim um espírito arrogante, implacável, egoísta, individualista, insensível, cheio de divisão, de contenda, de política, de falsidade, de hipocrisia. Esse aqui é o espírito do anticristo. Mas é por isso que o último tópico da nossa série de mensagens está a obra. Diga a obra. A obra. Porque hoje Deus está realizando uma obra de transformação na nossa vida. Amém. O Espírito Santo está dentro de nós, agindo na nossa alma, desejando nos elevar de nível espiritual a cada dia. É de fé em fé, de glória em glória, é de dia em dia,
é cada oportunidade, é cada experiência em casa, fora de casa, no trabalho, no trânsito, não importa, na praia, dentro de um elevador, na fila do banco, dentro do supermercado, não importa o momento da tua experiência como ser humano, a cada instante, Deus está trabalhando em nós, Deus está nos tocando a cada momento, e as situações, as circunstâncias adversas, contrárias a nós, às vezes até o mesmo sofrimento que nos sobrevém, são situações que Deus promove e permite para que nós sejamos tocados pelo seu Evangelho, para que o velho homem seja percebido em nós, e para que haja uma completa ou um completo repúdio ao espírito do velho homem, ao pecado, à carne, às maldades, às iniquidades. Então, sempre que nós percebemos uma iniquidade em nós, nós precisamos nos voltar a Deus, e precisamos nos arrepender, confessando o pecado e buscando forças em Deus. Queridos, Deus está exercendo uma obra muito grande dentro de nós, e nisso consiste a vida cristã. Todos aqueles que se aproximam de Deus, olhando com este enfoque, com este olhar, com esta percepção, e desejando por isso, aspirando por essa transformação, por essa nova vida em Cristo Jesus, todos esses passam a ser conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O verdadeiro discípulo é aquele que entendeu Cristo. O verdadeiro discípulo é aquele que começou entendendo o Evangelho. Ele sabe por que a Bíblia foi escrita e deixada a nós. Porque nos foi legado este livro aqui, sobretudo o Novo Testamento, que é a realidade e a explicação de toda a Escritura. Quando você entende isso aqui, então agora você está diante de um dilema. Quando você entende o Evangelho, quando você entende o verdadeiro Evangelho, que é morte e ressurreição, quando você entende a palavra da cruz, olha como que os caminhos de Deus é diferente do caminho do mundo, dos caminhos dos homens, dos caminhos dos religiosos. Porque a palavra da cruz, ela soa ruim ao nosso ouvido. Ela soa ruim ao nosso ouvido. Você fala cruz, você pensa em quê? Cruz. Aí você pensa logo na cruz de Cristo. E o que representa aquela cruz de Cristo? Vergonha, aniquilação, sofrimento, destruição, morte. Então cruz, palavra da cruz, é uma palavra de justiça, de disciplina, de sofrimento e de morte. Isso aqui é o Evangelho. Tudo que for fora isso aqui não pode ser o Evangelho, pode ser qualquer coisa, pode ser uma palavra motivadora, palavras de motivação, pode ser um pensamento positivo, o que você quiser pensar, mas o Evangelho trata de destruição e de edificação, morte e ressurreição. Diga comigo assim: morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Morte, a destruição, aniquilação, destruição de tudo aquilo que é caído, que é pecaminoso, que é iníquo. É o fim. Morte é fim, cruz é fim, fim do velho homem, fim das arrogâncias, fim do pecado, da maldade, do egoísmo. E a ressurreição é início, diga início, de tudo aquilo que é amor, que é luz, que é gracioso, que é bondoso, que é piedoso, que é justo, que é santo. Porque aqui se trata de uma obra de destruição e de edificação. E o Evangelho consiste nesses pilares: destruir e edificar, destruir e edificar. Não é sem razão que Jesus declarou aos seus discípulos, lemos esse texto na mensagem passada, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, quando Jesus diz que é necessário que o Filho do Homem siga para Jerusalém e sofra muitas coisas. Olha só, é necessário que o Filho do Homem siga para Jerusalém, sofra muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e seja morto. Isso aqui é positivo ou negativo? Aos olhos humanos, a um olhar bem superficial, é negativo ou positivo? Ser necessário alguém seguir para um lugar para sofrer muitas coisas e morrer. É negativo ou positivo? É negativo. Sofrer muitas coisas e ser morto e sepultado
na base da cruz, da vergonha, do vitupério, do desprezo, sendo cuspido, estapeado, rejeitado, zombado, escarnecido. Isso é negativo, muito negativo. Mas quando olhamos para a cruz, quando olhamos para a mensagem da cruz, percebemos que Jesus, Ele é o protótipo, o modelo, Ele é o padrão do novo homem, porque Ele disse: é necessário que o Filho do Homem siga e passe por isso, porque esse aqui é o caminho de Deus. Deus se utiliza da destruição, da vergonha da carne, do aniquilar do ego, do sofrimento da alma e do coração, para que haja um reconhecimento do que Deus é. É por isso que quando Jesus, se tornando o princípio da nova criação, para que todos nós, como filhos de Deus, sejamos conformados à imagem do primogênito que é Cristo, por isso Ele nos deixou o Evangelho, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, olhando para o Evangelho, nós nos deparamos com uma coisa muito negativa, em princípio, porque se trata de uma palavra que nos leva a tratar com o nosso próprio coração. É uma palavra que nos faz refletir em quem nós somos. Você olha para Cristo, você vê bondade, amor, mansidão, luz, vida abundante. Aquele que vivia com os pecadores, com os destituídos, marginalizados, com os pobres, com as viúvas, com os órfãos. Ele estava sempre com aqueles que estavam à margem da sociedade. E foi criticado muitas vezes. E quando sendo criticado, ele declarou as seguintes palavras: os doentes, eu vim para os doentes precisam de médico, de remédio. E eu vim para os pecadores, para os doentes. Aleluia. Eu não vim para os sãos. Quem é são não precisa de remédio. Quando o homem se vê são, quando o homem se vê curado, bom demais, exemplo de homem social, exemplo de pai, exemplo de mãe, exemplo de cidadão, quando ele se acha perfeito, ele não está precisando de remédio. Por que nós estamos aqui nessa manhã? Porque nós precisamos de remédio. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui porque Deus está dizendo para você assim: ó, você precisa de remédio, e Cristo é a cura. A verdade é a cura. A ministração de Deus é a cura para a nossa doença, chamada pecado, maldade, iniquidade. E então esse evangelho que nós nos deparamos diante desse quadro, nós estamos diante de um dilema, queridos, diante de uma escolha muito importante, porque Jesus falou assim, ó: é necessário que o Filho do Homem siga. Então, em se tratando de Cristo é necessário, em se tratando de nós, seus discípulos, ele fala: se alguém quiser vir após mim. O mesmo Jesus que declarou no versículo 21 de Mateus 16: é necessário que o Filho do Homem siga, é o caminho da cruz, é o caminho da destruição e aniquilação do homem natural. Mas quando chega no versículo 24, ele fala: e se alguém quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, que tome a tua cruz e siga-me, disse Jesus. Porque quem quiser preservar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida da alma, o seu ego, os seus velhos costumes, as velhas ambições, o velho egoísmo, as velhas vontades, os velhos achismos, quem perder isso por minha causa, vai ganhar a sua vida. Então veja como que o Evangelho ele é simples, mas ele se torna complicado quando se depara com a nossa experiência. Você diante do Evangelho é algo complexo, difícil, complicado, porque agora, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, é necessário negar a si mesmo, coisa que Pedro não fez ali, né? No momento da conversa. Foi quando Jesus disse que era necessário seguir para sofrer muitas coisas e morrer. Pedro já chamou Jesus à parte, falou: vem cá, Jesus, que conversa é essa de sofrer muitas coisas, de morrer? Para com isso, tenha piedade de ti mesmo, isso de nenhum modo vai te acontecer, para de besteira, Jesus. Essa foi a ideia de Pedro, esse foi o pensamento humano de Pedro, o pensamento natural de Pedro. Tanto é que Jesus falou assim: arreda Satanás. Quando Jesus fala arreda Satanás com Pedro, Jesus estava declarando, dizendo que ele era o Satanás, mas ele era um Satanás. E o que é ser um Satanás? É ser um adversário, porque a palavra Satanás na Bíblia quer dizer adversário de Deus, da sua vontade e da sua obra.
Pedro estava se colocando diante de Cristo como um adversário da obra de redenção, da necessidade daquele homem Jesus seguir, sofrer, morrer, ser sepultado e ressuscitar. Então, de certo modo, Pedro estava contra a obra de Deus. Essa obra, a obra de redenção, é a obra de Deus. Essa obra que está ali pautada ali embaixo é a obra de Deus, não é a obra do Ministério Redenção, não é a obra do pastor Fernando, não é a obra de pastor que quer que seja aí. Não, é a obra que Deus realiza mediante o seu Espírito Santo na alma e nos corações daqueles que ouvem o Evangelho e praticam o Evangelho. É a prática do Evangelho que nos coloca em uma experiência com a obra de Deus. Nós estamos dentro de uma obra. Você está dentro de uma obra. Precisamos entender isso. A nossa vida só vai mudar, e as nossas decisões irão mudar, quando nós nos conscientizarmos que nós estamos dentro de um agir de Deus. E mais uma vez eu falo, sem citar nome de ninguém, porque não estamos aqui para citar nome de ninguém, não temos nada contra ninguém. Mas quando nós olhamos para os cristãos buscando veementemente, com aquela força, com aquela dedicação, com toda a fidelidade, com todo o empenho, buscando riquezas materiais, buscando dinheiro, buscando a prosperidade natural, humana, materialista. Então é um espírito capitalista que está no coração daquele cristão, que chega num determinado lugar, e aquele coração e aquele sentimento capitalista, materialista, que quer sobressair, que quer ter e possuir, ele é alimentado com uma mensagem que Deus vai dar, e que Deus vai dar, e se você for fiel, Deus vai te dar, e se você permanecer e prosperar, Deus vai te honrar, e você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Isso é o que se ouve comumente no meio do povo de Deus. Mas a palavra é diferente, porque Jesus, para esses que trabalham nessa linha da prosperidade, Deus falou uma palavra para ele, Jesus falou assim, amontoeis para vós outros tesouros nos céus. Não acumule para vós outros tesouros sobre a terra. Estão preocupados com dinheiro aqui na terra? O ladrão rouba, a ferrugem come, se acaba. Amontoeis para vós outros tesouros sobre o céu, onde ladrão não rouba, onde a ferrugem não come, porque aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Isso é a palavra de Cristo. E aí vem Paulo dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que muitos na busca incessante pelo dinheiro caíram em muitas desgraças, em muitas misérias espirituais, em derrotas. Então veja que o verdadeiro evangelho, ele combate o espírito deste mundo. O verdadeiro evangelho, ele fala: morte para você, morte para mim, pastor. É a primeira vez que eu chego e falo que Deus quer me matar, mas eu não quero matar você literalmente falando, não. Aqui não é doença e miséria, morte, tristeza, sua casa, luta, sua casa, não. Literalmente falando, não. Eu estou falando de uma morte espiritual, de um evangelho que trata com o ser interior do homem, de um evangelho que trata com o teu ego, te levando a pensar como Cristo pensa, e não como o mundo pensa, não como os cristãos pensam, não como a sociedade pensa, como a religião pensa, como a política pensa, mas é um pensamento celestial. Por isso diz: pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, Pai. Então, queridos, essa palavra é uma palavra que nos centra, que nos coloca centrado no supremo propósito de Deus. E é uma palavra que tem como objetivo fazer de você uma pessoa melhor, um melhor cidadão, um melhor servidor público, um melhor patrão, um melhor empregado, uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor servo de Deus. É a palavra que quer nos levar a sermos testemunhas de Cristo. Essa palavra testemunha aqui, ela tem na sua raiz do grego, é martúrios, né? Martúrios, quer dizer, vem da raiz do mártir. Quem quer ser um testemunho de Jesus? Amém. Você quer ser um testemunho? Diga amém. Amém. Então você tem que ser um mártir. Porque a palavra testemunha é ser mártir. E ser mártir é morrer pelo Senhor.
E mais ou menos eu digo, não é a morte literal do caixão, não, é a morte do ser humano interior, caído, desses pensamentos pecaminosos, que não respeita o outro, que não quer o outro, que não ama o próximo. É um pensamento político, caído, de baixo, rasteiro, totalmente contrário aos caminhos de Deus. E aqui ele diz: eu vos entreguei o Evangelho, de acordo com o que eu recebi, que Cristo morreu ao terceiro dia, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa ressurreição aqui é o brotar da nossa vida, da nova vida, é o germinar do novo homem, é o germinar da vida de Deus e o fruto da morte, porque só pode ressuscitar quem morreu. Ah, pastor, eu queria tanto ter uma vida de ressurreição, mas tem que passar pela morte, porque só ressuscita quem morreu. Quem não morreu não pode desfrutar e expressar a vida de ressurreição. A vida de ressurreição é para quem morre, é para quem perde. A vida de ressurreição é para quem tem o seu coração trabalhado por Deus, tratado pela verdade do Evangelho. É para aqueles que olham para Deus, contemplam o Senhor e conseguem entender a vontade do coração de Deus e reconhecem que Deus está trabalhando em uma obra intensa nos corações, por meio do Evangelho, por meio da verdade, e então eles se curvam diante disso. Então qual é o papel do cristão hoje? Primeiro, entender o Evangelho. Segundo, se curvar diante do Evangelho. Se curvar diante do Evangelho. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Olha só, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Acompanhe aí. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Amém, queridos? Eu falei agora há pouco, olha para cá rapidamente, eu falei agora há pouco que aquela obra que está aí embaixo ali é a obra de Deus. É a obra de Deus, é dele, ele que realiza. E esta obra é realizada na alma e no coração do cristão. Não é uma obra que tenha como objetivo mudar a cor da roupa, e nem o tamanho do cabelo, nem a cor do cabelo, nem a cor das unhas. Não. É uma obra que tem como objetivo mudar o coração, mudar o sentimento, mudar as percepções humanas, mudar o pensamento, a maneira de escolher, de agir e de viver. Isso aqui é a intenção do Evangelho. E aqui ele fala que tem uma salvação. O versículo 12 fala: desenvolvei a vossa salvação. Vocês sabiam que nós precisamos desenvolver a nossa salvação? Quem que sabia disso? Sabia que nós temos a responsabilidade? Deus te deu a responsabilidade, deu a mim e deu a todos os que creram em todas as épocas, os séculos da era cristã, em qualquer lugar do mundo. Ele entregou uma responsabilidade: desenvolva a tua salvação. Só que o versículo embaixo diz assim: porque é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Vem cá, mas é para você desenvolver ou é para Deus efetuar? E agora? O versículo 12 diz: desenvolvei a vossa salvação. Aí o versículo 13 diz: porque é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, segundo a vontade dele. É para desenvolver ou para esperar que Deus efetue? São as duas coisas. Você desenvolve e ele efetua. Ele efetua e você desenvolve. É um mútuo trabalho. É uma mútua responsabilidade. É por isso que ele convida pessoas: se alguém quiser vir comigo, venha. Eu estou traçando um caminho necessário para mim. E todo aquele que quiser ser verdadeiro discípulo tem que olhar para o Evangelho e se decidir pelo Evangelho. E se decidir-se pelo Evangelho é o desenvolvimento da salvação. É saber que Deus deseja efetuar em nós algo segundo a sua boa vontade. Que Deus tem uma vontade, essa vontade tem que ser desenvolvida na nossa alma. É a edificação do corpo de Cristo. É o edificar do novo homem. É o edificar da noiva, dos vencedores, que trarão Cristo de volta, que serão arrebatados daquele dia. Só que o interessante de tudo isso aqui, queridos, esse texto aqui,
É que no momento que ele fala desenvolver a vossa salvação, aí precisamos entender o que é o desenvolvimento da salvação. O que é isso? Porque muitos falam assim, ó, aqui no nosso ministério a gente desenvolve a salvação. Aí ele fala assim, o que é desenvolver a salvação? Aí para uns desenvolver a salvação, vamos colocar assim, é não trabalhar no sábado. E não trabalhar no sábado, é o lema, nosso lema é aqui, nossa bandeira. Aqui não trabalha sábado, aqui não convida, não come aquilo. E estamos aqui desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Ponto. Ótimo. Não vou questionar. Para outros diz que desenvolver a salvação é você não usar certo tipo de roupa, ou não cortar o cabelo de certo modo, ou não usar uma cor de unha muito agressiva, muito vermelha. Eu uso rosa, porque a vermelha é muito agressiva, muito pecado. Vermelho é a cor do pecado. Então não pode, é pecado. Então ficam trabalhando nas coisas exteriores ao homem, considerando o que está fora. O sábado está fora, a comida está fora, a bebida está fora, a roupa está fora, a cor o esmalte está fora, a cor do cabelo está fora. Então eles vão olhando para as coisas fora e vão atribuindo aquilo uma vida cristã, um tipo de desenvolvimento de salvação. Aí para outros falam assim, não, aqui tem que colocar o véu na cabeça. Véu preto na cabeça, que é véu preto, negro, né? Então aqui, se você entrar nessa foto aqui, tem que colocar um véu na cabeça. Aqui está a irmã Kathleen, véu na cabeça. Que véuzão na cabeça. Então o que está acontecendo? Não, isso aqui é o procedimento, aqui é o certo, é o que tem que ser feito. E as pessoas estão envolvidas com coisas. Irmãos, as pessoas estão envolvidas com coisas. Olhando para isso, olhando para aquilo, imaginando aquela outra coisa, esse tipo de coisa, aquele lugar, aquela música, aquela comida, e ocupado e perdendo tempo com essas coisas, e esquecendo do coração, que é o mais essencial de tudo. Isso aconteceu com Jesus lá no passado. Deus estava vindo da sua jornada, das suas pregações diárias, e aí de repente ele chegou num lugar, num cenáculo, uma sala como essa talvez, ou menor ou maior, e tinha pães, né, ali na mesa, e ali os discípulos vão chegando, vão meter a mão no pão e foi comendo. O que a pessoa faz quando chega em casa e está com fome? Pega e come, não é verdade? Pega e come. Só que aí os fariseus, né, aqueles que entregaram Jesus para ser crucificado, aqueles que traíram Jesus, que negaram a Jesus, começaram a reprovar os discípulos e o próprio Jesus, dizendo assim, Senhor, por que os teus discípulos, eles transgridem a tradição dos nossos pais, comendo sem aspergir água das mãos? Não pode não, Jesus. Tem que pegar a mão e borrifar água. Agora pode. Aí Jesus olhou para aqueles fariseus, para aqueles líderes, para aqueles hipócritas, e disse assim, ó, vocês não sabem que aquilo que entra na boca do homem não pode contaminar o homem? Porque o que entra na boca do homem vai para o estômago, e do estômago vai para o vaso, e do vaso vai para o esgoto, vai embora, entra e sai, ó, vai para o lugar escuso, e não pode contaminar o homem não, porque o que contamina o homem é aquilo que sai do homem, porque o que sai do homem sai do coração, e é do coração que procede os maus desígnios, a maldade, a injúria, o mau testemunho, o julgamento temerário, o pecado, o egoísmo, tudo isso aí procede do coração do homem, ó. O coração do homem é uma fonte de maldade, de perversidade. Então você tem que olhar para o que está dentro de vocês. Limpa primeiro o interior do copo, para que o seu exterior fique limpo. Amém. E esse limpar o interior do corpo diz respeito a tratar com o coração, a fazer morrer esse sentimento caído do velho homem, essa maldade do ser humano. Isso que tem que fazer, isso que é desenvolver a salvação. Por isso que desenvolver a salvação não é ficar olhando para as coisas exteriores não. Olha o versículo 5, versículo 5 do mesmo capítulo 2 de Filipenses. Versículo 12 diz, desenvolver a vossa salvação. E o versículo 5 está falando o que é desenvolver a salvação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Olha só, queridos, olha como que a palavra de Deus, ela é simples nas suas proposições. Quando ela te fala algo, ela é muito simples, muito clara, objetiva naquilo que ela declara. Ela fala, desenvolver a vossa salvação. Fala para o teu irmão que está ao teu lado assim, ó, desenvolva a tua salvação, meu querido. Você falou? Para ele, para ela? Desenvolva a tua salvação. E eu preciso desenvolver a minha salvação também.
Só que o texto, ele me restringe, ele não me deixa ficar voando o que é desenvolver a salvação. Ele me restringe dizendo no versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Aleluia. Então já estou sabendo, ele está me restringindo e me levando a uma transformação interior. É sentimento. Antes do pecado se tornar um fato, ele é um sentimento. Antes do pecado ser dado à luz como pecado, ser manifestado como pecado, ele nasceu lá no coração. Veio o pensamento, veio a intenção, veio a escolha, veio a decisão. Quando a pessoa faz, já foi cultivado no coração aquele sentimento. Foi isso que aconteceu com Lúcifer na eternidade passada. O pecado começou no coração de Lúcifer. Isaías capítulo 14, versículo 11 diz assim: tu dizias no teu coração, estrela da manhã. Como caíste, estrela da manhã? Tu dizias no teu coração: eu subirei acima das estrelas de Deus, na extremidade do norte exaltarei o meu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Então veja que antes que Lúcifer fizesse qualquer tipo de maldade no mundo, seja no mundo espiritual invisível, no mundo aqui da nossa terra visível, antes de qualquer maldade manifestada, ele dizia no coração, ele manifestava um sentimento no coração. E esse sentimento diz respeito ao se apartar de Deus. Ele não queria mais estar debaixo do governo de Deus, debaixo da direção do Altíssimo. Não, eu terei o meu lado do norte, que Deus fique para o lado do sul do universo, porque eu vou exaltar o meu trono, que Deus fique com o trono de glória dele, que eu vou ter o meu trono, e que eu serei semelhante ao Altíssimo. Então Deus para lá e eu como um Deus para cá. Deus com o trono dele lá, eu com o meu trono para cá. Deus com o reino dele lá de luz, e eu com o meu império das trevas para cá. E com meus súditos, e com toda essa pompa de reino, de poder. E aqui rachou-se em Deus. A queda começou aqui, ó, o afastamento de Deus, a rejeição a Deus, o desprezo a Deus, a autopromoção, a autossuficiência, essa arrogância do ser humano caído, ou do ser, no caso aqui do Lúcifer, que caiu em pecado. Então ele fala: tenhais em vós o mesmo sentimento. Antes de tudo, salvação é sentimento. Qual o teu sentimento em relação a Deus? Qual o teu sentimento em relação à verdade do Evangelho? Qual o teu sentimento em relação às pessoas do mundo, o ser humano? Qual o teu sentimento em relação ao próximo? Porque toda a Escritura, tanto do Antigo Testamento como do Novo, se resume em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se fizer isso aí, já cumpriu tudo, está tudo certo. O difícil é isso, né? É amar Deus com todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. Esse apego, essa dependência de Deus. E em segundo lugar, amar o próximo como a ti mesmo. Tudo que você quer de bom para você, você quer de bom para ele. E tudo que você não quer de ruim para você, não queira para ele também. Esse é o princípio de Deus, da vida de Deus. Só que aqui ele fala: tenhais em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí, olha só o versículo 6. Pois ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Então ele não teve, Jesus subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Isso aqui nos remete à queda de Lúcifer. Porque Lúcifer não era Deus e julgou por usurpação o ser igual a Deus. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Não foi isso que ele declarou na queda? Então esse espírito de querer ser Deus, de querer ser igual a Deus, de se apartar de Deus, é o espírito da queda, é o espírito do mundo, é o espírito da religião, é o espírito do velho homem, é o espírito do anticristo. Eu sou Deus, o meu trono, as minhas coisas, a minha vida, a minha casa, os meus filhos, os meus negócios, cada um com seus problemas. Isso aqui tem a raiz lá na queda, lá no coração de Satanás. Aí o versículo 7 diz aqui, ó, olha só o versículo 7, e lembre-se do princípio do Evangelho que nós lemos agora há pouco, né? Aqui no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, versículo 1, 2 e 3. Antes a si mesmo se esvaziou. Quem se esvaziou? Jesus Cristo. Assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens e sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está o Evangelho. Olhem para mim com atenção. Quantos aqui desejam desenvolver a salvação? Amém. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Para desenvolver a salvação, tem que desenvolver o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem que olhar para o curso do mundo que fala assim: quem ganha, ganha. Quem perde, perde. E o princípio de Deus: quem perde, ganha. E quem ganha, perde. É contrário, porque os caminhos de Deus são perfeitos. Olha só aqui. Tenhais o mesmo sentimento, irmãos. Desenvolver a salvação é cultivar o sentimento de Jesus. É cultivar o Espírito de Cristo. Você vai estar sempre diante de um dilema, diante de uma escolha, em perdoar ou não perdoar, em acolher ou não acolher, em receber ou não receber, em ajudar ou não ajudar, em amar ou não amar, em ser solidário ou não ser solidário. Sempre você vai estar diante de um dilema. Desenvolver a salvação é cultivar o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Porque contrário ao sentimento de Jesus, é o sentimento do mundo, do anticristo, do pecado, de Satanás, da queda, qualquer que seja, dessa turma do lado de cá. Contrário. Ou nós estaremos cultivando o sentimento de Jesus, ou estaremos cultivando o sentimento do velho homem. Porque Jesus é o novo homem. O velho homem somos nós e a nossa alma caída, nosso coração perverso. Então veja como que o Evangelho nos restringe. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor é justamente cultivar o mesmo sentimento. Aí sim, quando nós cultivamos o mesmo sentimento que houve em Jesus, aí Deus efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aí vem mudança de vida, aí vem vida de ressurreição, aí vem vida nova, nova vida, uma nova criatura. Aí as coisas velhas ficam no passado e tudo se faz novo na nossa vida. Aí você vai começar a amar, daqui a pouco você vai começar amando as pessoas. Glória a Deus. Daqui a pouco você vai se perceber perdoando. Difícil perdoar, não perdoar nem que a vaca tussa. Nem que a vaca tossisse, né? Mas agora você vai se deparar perdoando, e amando, e recebendo, e acolhendo, e abraçando, e sendo simples, humilde. Porque aqui o princípio do sentimento de Jesus é o esvaziamento. É o se humilhar. É esvaziar o seu coração das tranqueiras do pecado. Não é deixar de se arrumar, não. Não é deixar de ficar bonito e cheiroso, bonita e cheirosa, não. O povo tudo bonito, né? O povo é um povo bonito. E não é deixar de ficar bonito, não. De arrumar o cabelo, né? Aquele cabelo bem arrumado, e a mulher fica tudo bonita, né? Toda aí tá arrumadona. Isso aqui faz parte, continue assim. Agora trate com o teu coração. Seja simples, seja humilde, seja manso e humilde de coração. Não é manso e humilde de roupa, não. Você começa a ficar todo desleixado, aí começa a se arrumar mais, aí começa a escovar mais os dentes, aí não lava mais o cabelo. Aí daqui a pouco virou porqueiro isso aqui, não é salvação não, né? Eu sou maltrapilho, sujo, não lava roupa. Não, isso aqui é outra coisa, isso aqui não é salvação não. Aí está precisando de salvação essa pessoa, né? Ser manso e humilde de coração é ser despojado de todo espírito do velho homem. É tratar com o coração e não permitir que na tua alma fique o sentimento do anticristo. É você não permitir que as pessoas olhem para você como um cristão e fiquem te acusando. É por isso que eu não gosto de crente. Olha lá o crente, olha lá o jeito do crente, olha o jeito daquele pastor lá, olha como ele se comporta. Ele é mau, ele é egoísta, ele é materialista. Esse pastor é profano, ele é desumano. Irmão, essa irmã só pensa neles, nunca olha para o lado, para o outro. Ou o povo egoísta é crente. Está cultivando no coração o sentimento do velho homem. Mas o Evangelho e o desenvolvimento da salvação consiste em você cultivar no teu coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E no momento da soberba, baixa a bola. No momento que você achar que é alguma coisa, você fala assim: não sou nada. Eu não sou nada. João Batista declarou: convém que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus. Evangelho é diminuir. Evangelho é se esvaziar. Evangelho é morrer para o mundo, morrer para o pecado. Glória a Deus. E ressuscitar para Deus.
e ressurgir para Deus, e estar predisposto para Deus, e amar o próximo, e receber o próximo, e acolher, e ser uma pessoa boa, um ótimo ser humano na terra. Evangelho é nos fazer pessoas melhores, seres humanos melhores, melhores servos de Deus, ao efeito e o exemplo de Cristo. Assim mesmo se esvaziou, versículo 7, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Agora vem um resultado disso aqui, ó. Olha o resultado. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia. Olha o resultado da vida cristã. Olha o resultado de uma vida cristã autêntica, vencedora, no Evangelho, na verdade, entendendo Deus, entendendo a palavra de Deus, submetendo-se a ela, respirando o Evangelho, acordando o Evangelho, vivendo o Evangelho, para que você possa também, naquele grande dia que Cristo se manifestar, nós também possamos ser manifestados com Ele em glória. Aí a ressurreição é depois, a glória é depois, o galardão é depois, agora é a obra. Então, queridos, guarde no seu coração essas palavras. Nós estamos encerrando essa série de mensagens. Guarde no seu coração isso. Vida cristã é estar desenvolvendo a salvação, e desenvolver a salvação é cultivar o sentimento de Jesus Cristo. Vida cristã é desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação é desenvolver a vida de Cristo. E desenvolver a vida de Cristo é tratar consigo mesmo, seguindo o mesmo exemplo de Cristo, não permitindo que o sentimento do velho homem e a arrogância do velho homem prevaleça na sua vida. Deu problema em casa com a esposa, se humilha, se esvazia. Conflitou com o marido, se esvazia. Deu problema entre os irmãos, se esvazia, se humilha. Faz perder, faz morrer essa natureza caída de briga, de contenda, de inimizade, de rivalidade, de violência. Está no trânsito, foi fechado, se humilha, sofre o dano. Por que esse arrogante? Por que querer disputar? Por que querer sobressair? Por que querer ganhar? Deixa ele ganhar, deixa ele achar que está ganhando, deixa ele achar que é mais esperto que você. Fica do lado de Jesus, seja um seguidor do Cordeiro onde quer que você vá. Amém. É isso que é Evangelho, isso que é vida cristã. Precisamos ser reconhecidos e conhecidos como discípulos de Jesus, como servos de Deus. Amém, queridos? Amém. Precisamos manifestar Deus, precisamos permitir que Deus viva em nós. Foi o que Paulo disse, né? Convém que eu morra e que Ele viva, que Cristo viva em mim. Esse Cristo viver em mim é justamente isso aqui, ó, o Evangelho, ó. É as pessoas olharem em você e ver que você tem Cristo, ver que você tem Cristo, ver que você cultiva Cristo, que você é servo de Jesus Cristo. Você não é servo dos homens nem da religião, você é servo de Deus. Amém, queridos? E logo logo estaremos com Jesus. Logo logo essa vida vai passar, né? Se o arrebatamento não vier nos nossos dias, nós vamos partir para a eternidade, isso é fato. Se Deus não voltar desses 50 anos aí, a maioria aqui vai ter partido já. A maioria. Eu sou um desses aí. Mas isso aí não é problema, não é problema nenhum. A irmã Joelma está sorrindo, irmã? Se Jesus não vier nesses próximos 50, 100 anos, irmã Joelma, talvez você não esteja no nosso meio mais. Com certeza. Ou eu, ou a Kathleen, ou o Daniel, meu filho, não importa quem é. Irmãos, não se preocupem com a morte. Estão preocupados com a morte? Se preocupem com a vida, como você está vivendo. Aleluia. Morte não importa, o dia que ela vier, ela vai chegar, e acabou, e vai chegar para todos nós. O importante é se preocupar com a maneira como estamos vivendo. É a maneira como estamos levando a nossa vida. É a maneira como estamos nos relacionando com as pessoas. É a maneira como estamos valorizando Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, a vontade de Deus nas nossas vidas. Se preocupe com isso. Não, quando a morte chegar, ela vai chegar e acabou. Chegou e acabou, e está tudo certo, você luta, acabou, vamos para frente.
E só fica, o mundo acaba para aquele que foi, que continua aqui, a vida continua, e é assim que funciona. É assim que funciona. Acho de morte, não com morte não, com a vida. Sirva a Deus, faça o bem a todos em todo tempo, e permita que o Espírito Santo transforme a sua alma, por meio do cultivar esta vida de ressurreição, esse sentimento de Jesus na tua alma, e Deus será glorificado na tua vida. Amém, queridos? Amém. Deus será glorificado na tua vida. Fique de pé e vamos fazer uma oração.